Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo aí. Espero que vocês estejam aproveitando o momento. Imagino que deve estar sendo uma experiência maravilhosa para todas vocês, todas essas mulheres que estão aí. E eu fui convidado para falar um pouco da minha história, do que eu passei, o meu testemunho de vida e a grande importância da oração, a grande importância da igreja. Se eu for me estender aqui e falar da minha história, eu posso ficar por horas aqui, mas eu não tenho toda essa liberdade agora. Mas tudo começou quando eu tinha 14 para 15 anos. A gente tem amigos e a gente começa a sair e começa a ver as coisas que o mundo tem a oferecer. Tem sempre aquela história: eles te obrigaram a usar, eles fizeram você experimentar. Não existe. Comigo não foi dessa forma. Eu quis, eu fui curioso. Minha mãe sempre falou: você não vai beber até os 18 anos. E não bebi até os 18 anos. Comecei a beber com só 18 anos. Mas comecei a usar outras coisas com 14 para 15 anos. E dali até meus 23 anos e tanto, passou muita coisa. Muita coisa mesmo. Acho que só quem é da minha família ou quem é um pouco mais próximo, quem está próximo da minha mãe hoje na igreja, sabe tudo que a gente passou. Mas a minha vida, eu nunca me preocupei com os outros, me preocupei sempre comigo, se aquilo que eu estava fazendo estava me agradando, se estava me fazendo bem eu não queria saber, mas se me agradava era aquilo que importava. Eu tive sorte de encontrar pessoas maravilhosas no meu caminho, uma família muito unida, chefes maravilhosos que aguentaram a bronca, deram um voto de confiança. Mas eu cheguei no fundo do poço. Algumas pessoas sabem que quando eu cheguei nesse fundo do poço, a mãe já frequentava a igreja, ela já ia, ela já estava de unhas e dentes agarrada, rezando dia e noite para que eu me libertasse disso. Então eu passei pelo pior que qualquer usuário, qualquer filho, qualquer pessoa pode passar. A minha família sabe, né? Eu tive 2 convulsões, que na verdade não foram convulsões, a gente sabe que foi praticamente 2 overdoses. Foi mistura de droga com bebida, com remédio para dormir, às vezes, que era para resfriado, que achava que ia fazer algum efeito. Cansaço, ansiedade e por 2 vezes eu convulsionei. Não foi fácil para minha família, não foi fácil para mim aceitar aquilo, aceitar que eu tinha chegado naquele ponto. Mas para mim chegar ali eu passei por muita coisa. Eu usei muita droga, eu bebi demais, era um irresponsável. Não era um filho que... Era um filho que nenhuma mãe queria ter, tenho certeza disso. Mas no meio de tudo isso, a minha mãe estava lá, de joelho, com a cruz na mão, com o terço, com a Bíblia, indo em grupo de oração. Ela ia no grupo de oração, eu falava para ela que eu não podia ir, que eu ia ficar trabalhando até mais tarde. Era mentira. Eu ficava trabalhando até mais tarde para não dar tempo de chegar para ir no grupo de oração, porque eu sabia que eu ia chegar lá e o povo ia falar um monte de coisa para mim. E tudo verdade, mas eu não queria que eles me falassem, eu não queria ouvir de ninguém. Eu sabendo já era suficiente. Mas minha mãe nunca desistiu, minha família nunca desistiu de mim. A gente sempre foi uma família simples, unida, isso eu posso dizer que a gente sempre foi unido, mas eu nem sempre respondi com tudo isso que tinha a favor de mim. Briguei com Cassiana, briguei com Camila, briguei com o Júnior, briguei com meu pai, briguei com meus cunhados, com quem tinha que brigar eu briguei.
só não brigava comigo, só não brigava para sair da vida que eu levava. Então, eu comecei a rezar, não para sair das drogas. Eu comecei a rezar para que eu morresse, que eu saísse dessa vida, que minha mãe parasse de sofrer por causa de mim. E quanto inocência minha, né? Pensar que se eu morresse, minha mãe não fosse sofrer. Um pouco de egocentrismo, concordo. Mas era o que tinha para a minha vida naquele momento. Eu vi que o cerco foi se fechando para o meu lado, as pessoas começaram a se distanciar de mim, os meus amigos não eram mais meus amigos, os meus inimigos eram os meus amigos, porque eram eles que contavam para minha família, eram eles que pediam ajuda para minha família. Por muito tempo, meus familiares foram meus inimigos. E eu vi que eles sempre foram os melhores amigos. Os únicos amigos, praticamente, que eu encontrei, que eu tive. E chegando, idas e vindas, isso em Videira, no Mato Grosso, em Itajaí, aonde eu fosse, eu estava incomodando, eu estava preocupado comigo, com festa, com drogas. Para mim era a vida que eu sempre sonhei, morar na praia, ter um pouco de dinheiro e fazer festa. Eu podia ter feito isso, mas eu escolhi outro caminho. Eu não fiz festa, eu não fiz nada, eu só acabei com a minha vida. Acabei com a minha vida, acabei com parte da vida da minha família. Eles sofreram muito, eu sei disso. A Cassiana sofreu muito, ela estava grávida ainda. Foi a pior época. E ainda ela me presenteou com a Helena, eu sendo padrinho dela. Não sei se eu merecia, mas foi um presente e tanto para meu começo de vida, para minha vida nova. Foi um dos melhores presentes que eu tive, foi ela. Então, independente do que eu fiz, do que eu passei, do que eu queria para mim, do que os outros esperavam de mim, a minha mãe, ela estava rezando. Ela acreditava. Ela entregava na mão de Deus e pegava de volta, mas ela sabia que Deus ia fazer o milagre, ia me libertar. Até falaram que isso uma vez era doença, né? Eu fui quase expulso de uma reunião do NA uma vez que eu falei que isso não era doença, isso era sem vergonhice. Desculpe quem acha que é doença, mas eu acho que você usar droga, você não é uma pessoa doente, você é uma pessoa que você precisa de cuidados, com certeza, mas você não precisa de tratamento com remédio. Você precisa querer parar. Você precisa entregar na mão de Deus e acreditar. Eu tinha um pingo de esperança que poderia salvar a minha vida, mas eu não sabia o que ia acontecer da minha vida a partir do momento que eu saísse das drogas. A minha vida era isso, era o que eu sabia fazer, era fumar, era cheirar, era beber. Então, eu tinha um desses medos, mas eu fui aceitando e eu fui vendo que eu precisava mudar. Foi quando eu comecei a ir um pouco mais para a igreja, eu comecei a ir um pouco mais no grupo de oração com a minha mãe, eu comecei a ver as pessoas falarem por mim, e isso tudo depois de 2 convulsões. Podia ter sido na primeira, né? Mas não, a gente não quer. Então, a partir do momento que